Fala galerinha do canal Informações Cripto, beleza? Vocês sabem o que são falsos rompimentos? Acredito que o falso rompimento ele vem trazendo bastante dor de cabeça para aquelas pessoas que costumam operar de uma forma em entradas em falsos rompimentos ou entradas a partir de rompimentos. Então a gente vai passar hoje aqui para vocês uma aula bem didática falando o que é os rompimentos e os falsos rompimentos e como identificar esses falsos rompimentos e de que forma a gente pode ganhar dinheiro com esses rompimentos. Desde já peço para você se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like na nossa live para a gente sempre estar trazendo aí esses conteúdos bacanas aqui para vocês. Beleza? Então, bora lá. Então vamos continuar aqui com a nossa aula. Deixa eu abrir aqui a tela, vamos colocar aqui tela inteira. Então, para a gente identificar, pessoal, o que é um falso rompimento, para ficar fácil a gente entender o que é um falso rompimento, o que seria um rompimento, eu vou explicar primeiro duas coisinhas bem simples que eu vou trazer um pouquinho para o canto aqui, que eu vou puxar aqui para o lado para a gente poder conseguir entender um pouco melhor sobre falsos rompimentos e os verdadeiros rompimentos. Então, primeiro, galera, antes da gente começar, tá, a gente precisa entender duas coisas. Uma delas é a gente precisa determinar em um ativo uma região de suporte e outra região de resistência. Aqui no gráfico de 1 hora no Bitcoin pela Bitfinex, a gente teve várias regiões onde tocou resistência, suporte, resistência, resistência, suporte, suporte, suporte. Opa, rompeu. Quando rompe, pessoal, a gente tem que entender que o mercado ele tem que dar continuidade na tendência. Como a gente não vai estar vendo o movimento após um rompimento, por exemplo, quando acontecer um rompimento a gente não vai estar visualizando, a gente tem que entender que no rompimento a gente precisa de ter a noção que o rompimento aqui ele tem que dar continuidade. Qual é essa continuidade que eu estou falando aqui que a gente precisa de ter? Tá? Eu vou fazer alguns desenhos para ficar fácil o entendimento. Então eu preciso de ter sempre os candles fazendo as movimentações de quedas, tá? Às vezes ele vai fazer movimentação de alta, mas em seguida ele vai continuar com a tendência de queda. Por que eu digo às vezes vai fazer movimentação de alta? Porque em uma tendência, igual aqui no canto, a gente tem uma tendência de topos e fundos. E note que esses fundos eles foram testados várias vezes e depois rompido. Para continuar aqui essa região de suporte rompido, o preço ele teria que começar a descer e continuar fazendo a mesma estratégia de topos e fundos descendentes e continuar o movimento de queda. Como isso não aconteceu, esses candles aqui geralmente eles precisam ser vermelhos e verdes. No caso, quando ele vem verde é quando acontece um repique de mercado e quando ele está vermelho é quando o mercado está seguindo ali a tendência. Então eles precisam ter um grande volume aqui de rompimento da mínima do candle anterior. Lembrando que daqui a pouco a gente vai soltar uma aula também aqui no canal sobre mínima e máxima de candle, abertura e fechamento de um candle, para ficar fácil o entendimento também sobre o que a gente está falando aqui. Mas a mínima seria onde está esse pavio aqui, e a máxima, já adiantando, né, para vocês aqui o conteúdo da próxima aula, vai ser o topo, tá? Então eu tenho a máxima do candle e eu tenho a mínima deste candle em relação ao gráfico de 1 hora. Então significa que cada candle desse ela é respectivamente aqui a 1 hora. Então quando a gente tem essa mínima aqui rompida com o próximo candle, ou seja, o corpo do candle ou a máxima dele a mínima dele é rompida com a mínima desse candle, a gente provavelmente tem uma tendência a continuar a tendência. Deixa eu apagar isso aqui. E tudo isso que a gente fez, tá? A gente tem, ó, exatamente essa próxima movimentação. Será que vai copiar? Olha só, vamos ver a movimentação, ó. O segundo candle ele não rompeu, o terceiro candle ele não rompeu, o quarto candle ele rompe a mínima. E aí,
O ideal, nesses casos, é a gente aguardar para ver se a gente está tendo um outro movimento juntamente com esse movimento. Geralmente é um movimento de volume. O volume tem que ser um volume vendedor, um aumento de volume vendedor negociado. Se eu dar um play aqui, a gente consegue ver ó, que esse volume, logo em seguida, ele já caiu. E o mercado ele já começou a precificar essa movimentação acima de preço. Então esse é um indício que a gente teve a possibilidade de ter um falso rompimento. E note que logo após o movimento deste falso rompimento, o mercado ele continuou a fazer as movimentações consecutivamente ali em movimentações de alta e baixa, respeitando novamente a região de suporte que a gente traçou como esses dois caixotes de linha amarela. Mas preste atenção que a todo momento o gráfico ele fica tentando buscar aqui a região de rompimento e de suporte no caso, que seria essa região inferior. Tá? E aqui ó, a gente vê um outro movimento. Olha a diferença desse movimento para o movimento anterior. A gente teve padrões de candle verde aqui no meio, teve padrões aqui de candle vermelho, mas não teve continuação de volume. Olha esse movimento aqui agora, para a gente ver a perda dessa região de suporte, né, sendo aí um rompimento mais verdadeiro. Olha o volume, que interessante. Ó, o volume ele começa lentamente a aumentar e quando tem uma venda um pouco maior, né, você vê que o volume ele dá uma explosão. A gente pode ver também isso aqui no tempo gráfico de 15 minutos. Tá? Vamos voltar novamente, vamos lá no rompimento, tempo gráfico de 15 minutos. A gente vai voltar aqui na região onde a gente está querendo observar essa movimentação e vamos olhar. Olha só o volume que aconteceu no tempo gráfico de 15 minutos. Então houve um volume, uma maior movimentação gráfica, ou seja, as pessoas estavam mais interessadas a vender aquele ativo. No caso, a gente está olhando Bitcoin no par USD, no gráfico de 15 minutos, pela Bitfinex. Então, nesta ocasião, a gente teve uma maior movimentação porque o volume foi aumentando e as pessoas elas foram vendendo aquele ativo. Então, aquele ativo ele estava em uma tendência prévia de baixa. Isso ajuda a identificar se a tendência ela é uma tendência forte, de acordo com que o movimento do volume também ele pode ser favorável em relação com a movimentação. Quando a gente olha essa movimentação aqui nos rompimentos, tá? Em 15 minutos, aqui a gente tem outra região de suporte, tá? Seria uma região que está posicionada lá atrás no diário, lá em 16 de junho de 2022, aonde a gente teve uma queda até 17 mil dólares. Essa faixa ela está vindo de lá, essa faixa está sendo um suporte no gráfico diário. E quando eu volto aqui novamente para o tempo gráfico de 1 hora e a gente vai observar o que aconteceu no gráfico, a gente consegue ver nitidamente que houve um rompimento, mas logo em seguida a gente teve um rompimento falso. E aí entra a questão, o que são os rompimentos falsos? Então, os rompimentos falsos, pessoal, é quando o gráfico ele tenta romper uma região de suporte, pode ser em vários tempos gráficos, às vezes em alguns tempos gráficos ele até consegue ter uma tendência de queda ou uma tendência de alta após o rompimento, curta, mas ele não consegue exercer a movimentação contínua, ou seja, ele continuar, no caso aqui, a tendência dessa região, o rompimento desse suporte seria uma tendência de queda. Então a gente não viu essa tendência de queda, a gente teve um falso rompimento ocasionado com esse candle aqui, e notem que os outros candles aqui em sequência, eles respeitaram esse suporte, logo o mercado voltou a subir, logo o volume voltou a subir, e o mercado ele foi testar uma nova região de resistência lá em cima. Então não rompemos o suporte, não rompemos a resistência e olha que interessante, a gente vai a todo momento fazendo uma movimentação. Vou tirar um pouquinho o zoom aqui do gráfico para a gente conseguir observar, e novamente nessa região, ó, durante as falas do Fed aí nos últimos dias, a gente teve uma região de resistência. Por que era resistência? Ela era suporte em algum determinado tempo, depois ela virou resistência porque o preço não conseguiu romper essa região, e quando rolou ali o anúncio do Fed, novamente a gente teve aqui um falso rompimento dessa região, como também tivemos um falso rompimento deste suporte aqui embaixo. E mais uma vez o preço vai lá embaixo e ele volta tendo um aumento de volume, novamente o preço vai fazendo outras movimentações no gráfico. Bom, espero ter entendido e passado para vocês essa didática do movimento em si, que seria o falso rompimento. Então, para quem ainda
ficou alguma dúvida, considere-se aí se inscrever no nosso canal, participar aí dos nossos redes sociais, principalmente lá do nosso Instagram e também do nosso Discord. Link vai estar aqui na descrição com todas as nossas redes. E um forte abraço para todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!